Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da CIP Software Brasil. Meu nome é Afonso Solac, eu sou engenheiro civil do Departamento de Desenvolvimento. No vídeo de hoje, nós vamos ver algumas possibilidades, algumas maneiras de introduzir coberturas inclinadas no IFC Builder, ok? Então, basicamente aqui eu tenho uma geometria bem simples que eu fiz, já defini aqui 4 paredes para a gente fazer esse primeiro exemplo, daqui a pouco a gente faz um pouquinho mais complexo, mas vamos começar pelo mais simples. A condição que a gente precisa para ter uma cobertura é ter definido primeiro as nossas paredes, então a gente já tem, e além disso, nesse projeto a gente tem 2 níveis, com 3 metros de diferença entre eles, né, um nível térreo e um nível cobertura. Para a gente se deslocar entre esses níveis, a gente usa essas flechinhas aqui de cima e a gente pode ver aqui no canto inferior direito em qual desses níveis nós estamos situados nesse momento que a gente está fazendo aqui a introdução dos dados, ok? Então vamos situar aqui no nível cobertura. Veja que ele me dá a projeção do nível térreo, por isso que ele coloca em linhas tracejadas. E aqui no menu arquitetura, vou vir em lajes. E ele me dá as duas opções para mim introduzir as lajes. Pode ser uma laje plana, que poderia ser uma cobertura plana, ou uma laje inclinada. Nesse caso, vou definir uma laje inclinada. Ele abre uma segunda opção, onde eu posso procurar os tipos de laje inclinada que eu já tenho definido no meu projeto. Nesse caso aqui eu tinha definido uma laje inicial, que eu tinha chamado de T1, mas eu poderia criar qualquer outra laje, aqui por exemplo uma T2, e definir uma outra espessura. E ela já estaria disponível aqui também na minha lista de coberturas, ok? Lembrando que no IFC Builder a gente não vai definir as capas, né, as camadas de cada uma desses elementos construtivos. Aqui a modelagem ela é mais genérica para que a gente faça um modelo inicial do nosso edifício e depois exportar esse edifício para o BIM Server Center e através dos outros aplicativos ir definindo as informações que forem necessárias, cada um no seu caso. Por exemplo, no cálculo acústico, no cálculo térmico, né, a gente vai definindo aí a capa do reboco, se fosse uma parede, a capa da alvenaria, no caso do telhado, a capa da telha, a capa do sarrafo, a capa da impermeabilização e por aí vai, ok? Então aqui estou usando essa minha primeira cobertura inclinada e vou definir agora o perímetro dessa cobertura. Primeiro vou fazer sem beiral mesmo, vou fazer aqui rente à parede. Olha, aqui até coloquei um ponto errado, se vocês verem aqui ficou um ponto fora do extremo. Eu posso modificar esse ponto usando aqui o menu de mover, só tenho que trazer ele aqui e já tenho esse primeiro plano definido, ok? Se eu vier aqui no 3D, eu vejo que esse plano ainda está, não tem nenhuma inclinação, porque eu ainda não defini nenhuma inclinação para esse telhado. Como que eu defino essa inclinação? Volto aqui no menu de lajes. Quando eu defini ele reconhece que eu já tenho uma laje inclinada ou do tipo inclinada no meu projeto, por isso ele habilitou esse botão aqui de introduzir desníveis nas coberturas. Eu vou utilizar esse botão. Vou vir aqui num desses pontos e vou definir um desnível para esse ponto. Então, nesse ponto, vou dizer que ele está 0,8 metros mais acima do ponto original, ok? Poderia ser negativo também. Venho aqui e agora ele me acusa que existe um erro nessa laje. Por que tem um erro? Porque eu tenho 3 pontos que estão no nível 0 e um que está 0,8. Então, eu não consigo mais formar um plano. Então, eu vou precisar mover um desses pontos para mim corrigir esse erro. Então, posso vir aqui, por exemplo, nesse outro aqui e repetir o procedimento e aplicar o mesmo desnível, 0,8. Feito isso, ele já indica que a queda, né, a direção da nossa água é para a direita, através dessa flechinha que aparece aqui, porque eu apliquei desníveis de 0,8 nos pontos que estão à esquerda do meu modelo, enquanto nos pontos que estão à direita eu não apliquei nenhum desnível. Se viermos ao 3D, já temos uma ideia dessa cobertura inclinada, ok? Muito bem, outras coisas que poderíamos fazer aqui. Vamos fazer uma nova cobertura aqui, vou apagar essa, para apagar venho aqui do mesmo formato em lajes, apago essa cobertura, defino uma nova cobertura inclinada, vou defini-la outra vez aqui nos extremos, ainda estamos fazendo sem beiral.
E eu poderia, por exemplo, dividir essa cobertura em duas águas. Então eu poderia usar aqui a ferramenta dividir, me certificar de que o ponto médio está marcado aqui nas capturas, procurar aqui o ponto médio, procurar aqui o outro ponto médio, divido essa primeira cobertura em dois outros elementos, e agora posso introduzir aqui os desníveis em cada um deles. Por exemplo, vir aqui, vou colocar meu desnível de 0.8 e aqui meu desnível de 0.8. Se eu aplicar só desse jeito, eu só apliquei desnível nessa cobertura aqui, só nessa água aqui. Né? Se a gente vier no 3D, a gente vai ver claramente que só de um lado foi aplicado um desnível. Então eu preciso fazer isso do outro lado também. Arquitetura, lajes, cobertura inclinada, introduzir desníveis. Venho por aqui, 0.8. E venho por aqui, 0.8. Ok? E agora teríamos nossas duas águas dessa cobertura. Se eu quisesse definir meu beiral, uma das maneiras que a gente poderia fazer isso seria mover os pontos. Né? Então eu posso vir aqui nas lajes, mover, ok? Vou deixar aqui o orto ligado. E eu posso colocar, por exemplo, que esse ponto está 30 centímetros à direita e 30 centímetros para cima. Né? Repetir a mesma coisa com os outros. 30 centímetros para cima. 30 centímetros para esquerda, nesse caso. Aqui. E assim vou definindo a largura do meu beiral. Ok? Aqui deu um deles que não ficou muito bom. Aqui, agora sim. .3 aqui. Eu consigo ver a projeção ainda do muro ali embaixo, então eu vejo que falta essa aresta inferior aqui. Posso mover ela para cá. E mais 0.3. E agora eu vejo perfeitamente o meu beiral definido. Se eu vier à vista 3D, nosso beiral está aqui definido no nosso modelo, ok? Vamos fazer mais um exemplo um pouquinho mais complexo com mais águas. Eu deixei aqui uma outra geometria preparada. Vou aqui abrir minha outra arquitetura. Vamos lá, o que eu poderia fazer nesse caso? Eu estou aqui com a minha laje inclinada. Poderia, por exemplo, começar a partir desse centro aqui. Eu sei que esse total aqui tem 10,2 metros. Poderia colocar aqui um ponto mais ou menos aqui no 7,5 mais ou menos. Poderia trazer um ponto aqui e aqui, finalizar. Verificar que esse aqui está bem exatamente no vértice, está no vértice. Poderíamos fazer outra água aqui, aqui e aqui. Agora poderíamos fazer outra aqui, aqui e aqui. E outra aqui e aqui. Ainda não apliquei nenhum desnível. Poderia vir aqui e aplicar um desnível. Por exemplo, usar o mesmo valor de antes, 0.8. Nessa aqui, 0.8. Nessa aqui. Lembre-se que nesse ponto ali são dois vértices que eu tenho que definir, um de cada água. Ó. A primeira já foi. Nessa aqui, 0.8. Nessa aqui, 0.8. Já temos duas águas definidas. Nesse aqui, 0.8. Nesse aqui, 0.8. Nesse aqui, 0.8. E nesse aqui, vamos ver aqui.
Às vezes quando é muito difícil de encontrar o ponto, o que eu faço é mover alguns pontos rapidamente. Ajusto o ponto que eu queria, 0.8, e volto aos pontos que eu tinha na minha referência. Se eu vier ao 3D, eu tenho aqui a minha cobertura com essas 4 águas, ok? Ainda sem beiral. O beiral é o mesmo esquema de antes, era uma questão de mover o ponto na distância que fosse necessária. Mesmo estando inclinada, eu poderia dividir essa cobertura. Então, se eu quisesse vir aqui e criar um ponto aqui e outro ponto aqui, né, fazer aqui essas outras águas, não haveria nenhum problema. Só que, olha, a flechinha está saindo errada. O mais correto aqui seria apagar esses 2 pedacinhos que sobraram e voltar a introduzir esse plano, laje inclinada. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui e vem aqui. E agora, nesse caso, definir apenas este ponto como desnível. Um desnível de 0.8, por exemplo. E nesse caso aqui, um desnível de 0.8. E aí teríamos aqui a mais algumas águas na nossa cobertura. A lógica é essa. A gente poderia continuar fazendo vários exemplos, mas não mudaria muito, né? Mas essa é a lógica, é uma questão de ir montando a sua própria geometria, ok? Eu também posso introduzir uma abertura, se eu quiser, num desses planos, né? Aqui colocando uma abertura com um tamanho qualquer aqui. Então, se eu ver aqui, veja que ela já acompanha a abertura. Se eu quiser fazer uma clarabóia, uma chaminé, ou qualquer coisa desse tipo. E agora o modelo, nesse caso aqui, a gente já poderia exportar para o Beam Server Center com essas informações através aqui do menu de exportação. Por hoje seria isso, eu espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí embaixo na seção de comentários. Até a próxima!